Agora a gente vai ao vivo para Brasília, porque acontece neste momento uma coletiva de imprensa. Vamos acompanhar. Apelações aí na PGR, representações. E, ultimamente, a coisa com o maior escândalo do sistema financeiro do Brasil, que é o caso Master, ficou aflorado para todo mundo ver onde é que nós chegamos. E o Senado da República, ele não tem como ficar mais calado diante do que está acontecendo. O Senado da República precisa agir, porque ele é corresponsável. Nós, do Senado, somos corresponsáveis por isso, por essas mazelas que têm acontecido no Brasil, de abusos de poder. Então, nós do Partido Novo estamos entrando hoje com um pedido de impeachment novo do ministro Toffoli. Estamos identificando aí algo muito grave com relação às revelações que trouxeram no celular do Vorcaro. Já tínhamos pedido, inclusive outros senadores da República, a PGR, a suspeição, conflito de interesses. Até o momento, desde 14 de janeiro, a PGR não nos respondeu. Nós fizemos um aditamento dia 21 de janeiro com os fatos do Taiaiá, do resort. A PGR continuou sem responder. E hoje nós estamos fazendo também a PGR um novo pedido e um novo aditamento com relação a esse caso da representação de conflito de interesse do Toffoli, que não tem condições, no nosso modo de entender, de ficar à frente desse processo. Então, o deputado Marcel Van Hatten, que é líder do Partido Novo na Câmara dos Deputados, vai aqui trazer mais detalhes dessas duas novas ações do nosso partido, que hoje, nessa quinta-feira, serão dadas entradas, e a gente espera que esse carnaval que está acontecendo, né, no Senado Federal. O Senado Federal entrou de carnaval desde a semana passada, infelizmente. Não é culpa dos senadores aqui que não estão aqui hoje. É porque o presidente do Senado cancelou as sessões. Pra vocês terem uma ideia, nem fazer discurso, pronunciamento nós não podemos. Está fechado o plenário. Porque a gente iria repercutir isso, cobrar responsabilidade. Tem duas CPIs que estão nas mãos do presidente Davi Alcolumbre, que ele não deliberou. Uma CPI com 51 assinaturas dos 81 senadores, 51, que ele não liberou. A maioria do Senado quer essa CPI do Banco Master. E tem uma CPMI do deputado Carlos Jordi, que também é recorde de assinaturas de deputados e senadores, que o presidente Davi Alcolumbre já deveria ter aberto. E nós perdemos 2 semanas em relação a essa CPI, que já está protocolada aí há 2 meses. A minha, por exemplo, que eu sou o autor, tem 2 meses que está na mão do presidente Davi Alcolumbre antes do recesso. Então, deputado Marcel Van Hatten, seja muito bem-vindo aqui ao Senado e traga aqui os elementos desse novo pedido de impeachment para o Brasil. Muito obrigado, senador Eduardo Girão, senador nosso do Partido Novo do Ceará. É uma alegria, um orgulho poder ombrear ao seu lado e ao lado dos demais senadores e deputados da oposição. É importante iniciar dizendo que essa iniciativa do Partido Novo, de um novo protocolo de impeachment do ministro Dias Toffoli, tem também o apoio de deputados e senadores da oposição e da minoria. Pediram, inclusive, que informassem aqui aos senhores e às senhoras os deputados Cabo Gilberto, líder da oposição na Câmara, Gustavo Gayer, líder da minoria na Câmara, e o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, que também aporão as suas assinaturas a este pedido de impeachment que será protocolado na tarde de hoje. E, além disso, vários outros parlamentares, deputados e senadores também estão voluntariamente, espontaneamente, apoiando, como são os casos dos senadores Magno Malta, Damares Alves e outros deputados e senadores que estão conosco nesse novo pedido de impeachment. E além do novo pedido de impeachment de Dias Toffoli, sobre o qual já falarei,
também pediremos novamente a suspeição do ministro Dias Toffoli à Procuradoria-Geral da República. Esse segundo fato talvez seja tão importante quanto o primeiro, porque o segundo fato, este de novo pedir novamente do ministro Dias Toffoli ao Procurador-Geral da República, demonstra como o Procurador-Geral da República, senhor Paulo Gonet, não agiu de acordo com o dever do seu ofício quando arquivou o pedido inicial, o pedido primeiro do Partido Novo para que se declarasse suspeição de Dias Toffoli. Agora até a Polícia Federal envia diretamente ao ministro Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, mencionando o artigo do Regimento Interno da suspeição de magistrados, os autos de uma investigação, uma vez que está demonstrada com clareza, como já se demonstrava antes, mas agora ainda mais, a suspeição do ministro Dias Toffoli neste caso. É importante dizer, portanto, sobre esse novo pedido de impeachment, que ele está baseado sobre o artigo 39 da lei de impeachment, que diz que são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em suas alíneas 2, 4 e 5, os seguintes: proferir julgamento, quando por lei o juiz seja suspeito na causa. 4. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. E 5. Proceder de modo incompatível com a honra e dignidade e decoro de suas funções. É importante lembrar que a imprensa tem demonstrado como Toffoli admite, por exemplo, ser sócio da Marit, empresa que fez negócios com o cunhado de Vorcaro. Agradecemos a presença da senadora Damares, que chegou aqui conosco agora. Estava presidindo uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e também já se manifestará. Também as matérias de ontem, repercutidas em toda a imprensa, a Polícia Federal encontra menções a Toffoli em conversas de Vorcaro e cunhado e, em seguida, conversas que incluem também valores financeiros. É importante dizer, senhoras e senhores, e todos os que a quem nós estamos nos dirigindo, que o que embasa esse pedido de impeachment com base na suspeição do ministro são várias de suas decisões. Por exemplo, ele, Dias Toffoli, decidiu sobre o sigilo dos processos. Aliás, um grau de sigilo master. Decidiu também retirar o acesso aos documentos do master que foram encaminhados à CPMI do INSS, que nós 3 parlamentares integramos, e acautelar na presidência do Senado, junto ao senador Davi Alcolumbre, sem dar acesso à CPMI de dados que são fundamentais para a investigação da roubalheira dos aposentados. Toffoli também decidiu retirar o acesso da Polícia Federal a todas as provas do inquérito. E agora também acaba de sair, também nos meios de comunicação na imprensa, que Toffoli requisitou à Polícia Federal que envie todos os celulares para si, inclusive os celulares de Vorcaro, onde foram encontradas as conversas nada republicanas entre o ministro e o banqueiro investigado por ele. E também Toffoli escolheu a dedo quem seriam os peritos no caso. Esses são apenas 5 dos inúmeros motivos que nos levam a pedir o impeachment de Dias Toffoli por suspeição. E não podemos deixar de falar do caso do ministro Alexandre de Moraes, cuja esposa mantinha um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master e que também precisa ser devidamente investigado, e por isso requisitamos à CPMI do INSS a convocação da senhora Viviane Barsi de Moraes para que dê explicações. Antes de devolver a palavra aos senadores, eu gostaria de lembrar algumas das ações anteriores que nós, do Partido Novo, tivemos e que contaram também com o apoiamento da oposição na Câmara e no Senado. Fizemos o requerimento de CPI do Banco Master no Senado, autoria do senador Girão, com assinatura da senadora Damares e mais de 40 senadores, não é isso? E que até agora não foi instalada pelo senhor Davi Alcolumbre. Pedimos também a suspeição do ministro Dias Toffoli, como eu já mencionei antes, ao Procurador-Geral da República. Autoria, senador Girão. Senador Magno Malta. E Magno Malta e senadora Damares. Sumariamente arquivado pelo senhor Paulo Gonet e agora percebe-se... Não foi ainda.
E agora percebe-se que precisa ser devidamente reconhecida essa suspeição. Pedido de devolução das quebras de sigilo do Master, à CPMI do INSS. Pedimos ao senhor ministro André Mendonça e rogamos aqui que faça essa devolução das quebras de sigilo à CPMI do INSS. Também representamos o senhor ministro Dias Toffoli na Procuradoria-Geral da República, assim como na Polícia Federal, nos dias 23 de janeiro e 26 de janeiro, respectivamente. O Brasil não pode mais continuar com tanto abuso e ilegalidade cometidos da Suprema Corte, que deveria ser a primeira a dar exemplo no que diz respeito à justiça. O que nós estamos vendo acontecer nesse país é a justiça a serviço daqueles que estão infringindo a lei e que estão impedindo que se investigue a infração à lei. Nós, como parlamentares do Congresso Nacional, exigimos do senhor Davi Alcolumbre que abra os processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal e, por esse motivo, estamos dando andamento a um novo pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli. Muito obrigado. Sim, já falei. Senhores, hoje é um dia que a gente pode começar um novo país. É um dia importante para a história do Brasil. Mas eu preciso reconhecer que nós chegamos aqui também graças ao trabalho de todos os senhores da imprensa. Parabéns por vocês não terem se omitido, por não terem tido medo e terem divulgado coisas que não estavam nem chegando a nós parlamentares. Mas é hora da gente agora tomar decisões, é hora do Brasil ousar e restabelecer no país o respeito às instituições. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É gravíssimo tudo que os senhores divulgaram. Mas é gravíssimo também aquilo que nós não tivemos acesso ainda. A partir de hoje, nós estamos pedindo que o duplo sigilo, o sigilo master, dos documentos que estão trancados aqui, aqui dentro, na presidência, porque a decisão do ministro Toffoli de tirar da CPMI do INSS os sigilos que já estavam chegando, que o COAF estava mandando. Lembrando que a CPMI do INSS quebrou o sigilo telemático, bancário, fiscal do Vorcaro. Esses sigilos começaram a chegar na CPMI dia 9, dia 10 e dia 11 de dezembro. E dia 12, meio-dia, a decisão foi: tire de lá da CPMI e tranque aqui na sala da presidência. Decisão inédita, absurda e questionável. Só que entre 9, 10 e 11, nós lemos. Nossos assessores que têm acesso aos documentos sigilosos acessaram. Não podemos dizer o que foi lido, porque está sobre um sigilo master. Mas a partir de agora, esse sigilo master tem que cair e nós temos que ter acesso a esses documentos, não só a CPMI, mas também a imprensa. E dizer para os senhores, pasmem, nos dias em que o presidente da Suprema Corte queria um comitê de ética, um conselho de ética, e que eles reagiram e disseram, não precisa disso. Está provado que precisamos. Está provado que a gente não pode deixar a Suprema Corte, membros da Suprema Corte, avançar em todos os sinais, a terem uma atuação como o ministro Toffoli teve neste episódio, e como o ministro Alexandre de Moraes teve em tantos outros. Para aqueles que disseram que nós estávamos exagerando, hoje preciso reconhecer, nós tínhamos razão. Nós precisamos, com certeza, botar freio nos ministros da Suprema Corte. Sabe por quê? Tão somente porque são humanos e, como humanos, erram. Eles não são semideuses e hoje vocês estão divulgando o que um que se considerava semideus fez. Ele foi ao limite do impossível que nós poderíamos imaginar. Então, bora, gente. É hora de uma virada de chave, é hora do Brasil realmente. Isso sim é lutar pela democracia. Isso sim é democracia. Que a Suprema Corte, que o ministro Fachin tenha coragem e que essa casa tenha coragem de impeachment
quantos ministros necessários forem ser impeachmentados. Não vai ficar só em um, não. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma grande limpeza naquela casa. Só para encerrar e abrir aqui para as perguntas, é importante salientar que esse assunto é um assunto que transcende questão político-partidária. Você vê que o pedido de impeachment que a gente já deu entrada no dia 14 de janeiro de Toffoli, sobre esses episódios, até onde a gente sabia, tem assinatura de diversos parlamentares, senadores de partidos, muitos partidos. Então, todas essas revelações que a gente tem tentado pela CPI do crime organizado, convocar e quebrar sigilo da dona Viviane Barsi, com relação a esse contrato indecoroso, injustificável, de 129 milhões de reais. Também queremos saber o que é que Vorcaro estava fazendo com o Lula no Palácio do Planalto, junto com Mantega, junto com Galípolo. Tem requerimentos nossos para entender por que essa reunião fora da agenda oficial. Então, tem muita coisa nebulosa que o brasileiro precisa tomar consciência e que a gente precisa buscar os responsáveis enquanto é tempo. Então, estamos aqui à disposição de vocês. Duas manifestações. Só duas manifestações rápidas antes da questão do Tribunal de Contas. A primeira, agradecer o papel da imprensa, reforçando o que disse a senadora Damares, também o senador Eduardo Girão, que tem trazido à luz todos esses dados e tem mantido justamente a fiscalização sobre as ações de Dias Toffoli que levaram agora a essa repercussão nacional e internacional. E, em segundo lugar, o papel da oposição no Congresso Nacional, que numa quinta-feira, véspera de Carnaval, em que pese não haver sessão e muitos deputados estarem nas bases, mas também trabalhando, não deixa esta oposição de fazer e cumprir o seu papel no que diz respeito à fiscalização do poder. Você acompanhou, então, a coletiva de parlamentares que entraram hoje com um novo pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. E a gente traz agora a nota do gabinete do ministro Dias Toffoli, que afirma o seguinte: a Maridit é uma empresa familiar constituída na forma de sociedade anônima de capital fechado, prevista na Lei 6.404 de 76, devidamente registrada na Junta Comercial e com prestação de declarações anuais à Receita Federal do Brasil. Suas declarações à Receita Federal, bem como as de seus acionistas, sempre foram devidamente aprovadas. O ministro Dias Toffoli faz parte do quadro societário, sendo a referida empresa administrada por parentes do ministro. De acordo com a Lei Orgânica da Magistratura, no artigo 36 da Lei Complementar 35 de 1979, o magistrado pode integrar o quadro societário de empresas e dela receber dividendos, sendo-lhe apenas vedado praticar atos de gestão na qualidade de administrador. A referida empresa foi integrante do grupo Tayayá Ribeirão Claro até 21 de fevereiro de 2025. A participação anteriormente existente foi integralmente encerrada por meio de duas operações sucessivas, sendo a primeira a venda de cotas do Fundo Arlen em 27 de setembro de 2021 e a segunda a alienação do saldo remanescente à empresa PHD Holding em 21 de fevereiro de 2025. Deve-se ressaltar que tudo foi devidamente declarado à Receita Federal do Brasil e que todas as vendas foram realizadas dentro do valor de mercado. Todos os atos e informações da Maridit e de seus sócios estão devidamente declarados à Receita Federal do Brasil sem nenhuma restrição. A ação refere à compra do Banco Master pelo BRB, foi distribuída ao ministro Dias Toffoli no dia 28 de novembro de 2025, ou seja, quando há muito a Maridit não fazia mais parte do grupo Tayayá Ribeirão Claro. Ademais, o ministro desconhece o gestor do Fundo Arlen, bem como jamais teve qualquer relação de amizade e muito menos amizade íntima com o investigado Daniel Vorcaro. Por fim, o ministro esclarece que jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou de seu cunhado Fabiano Zettel. E assim finaliza a nota, então, do gabinete do ministro